A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu amado irmão, meu amado amigo. A você que está nos ouvindo pelo programa Mensagem de Esperança nesta noite. Quero trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração e convido a você, meu amado irmão, a você, meu amado amigo, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 1 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 1 em diante. Você pode meditar aí na sua casa, é o texto áureo do estudo que a gente estaremos dando nesse exato momento para você. Sabemos, meus irmãos, que de acordo com o calendário cristão, dia 28 e 29 de junho é comemorado em todo o Brasil e principalmente na região Nordeste, em seus 9 estados, o dia de São Pedro, o dia do Santo Pedro, como é conhecido. Mas o que eu quero trazer, uma rápida observação, é que muitos comemoram a festa de São Pedro ou a comemoração do Santo São Pedro, muitas das vezes sem saber o real significado e a originalidade dessa festividade, que em algumas culturas é tido como festividade pagã, devido à idolatria, à reverência e aos cultos que são feitos para este apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente deixa de adorar ao verdadeiro Deus para adorar a Pedro ou a outra pessoa, pode ter certeza que nós estamos indo de encontro à palavra, porque está escrito na palavra do Senhor, em Êxodo capítulo 20, que nós não podemos ter outros deuses diante do nosso Deus verdadeiro, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Então muitos tratam a festividade de São Pedro como uma festividade pagã, porque muitas das vezes a eles são dirigidas orações, a eles são dirigidas petições, ele muitas das vezes é cultuado, é adorado, é reverenciado e venerado por aqueles que não têm o conhecimento da palavra. Então, para o paganismo, e de acordo com a palavra, o paganismo, a idolatria, é pecado contra o nosso Deus. Mas quando a gente mostra na Bíblia a vida do apóstolo Pedro, quem foi esse homem, da onde veio, da onde começou a sua trajetória de vida, a gente podemos ver aqui nesta passagem, conhecido como a sogra de Pedro. Então já podemos entender que Pedro era um homem casado, era um homem que tinha uma esposa, e por ter uma esposa, ele automaticamente tinha a sogra e um sogro. Mas a Bíblia não relata como era o nome do sogro de Pedro. Quem era o sogro de Pedro, a Bíblia não fala e nem relata. A Bíblia só traz um tema, a sogra de Pedro. Ou seja, alguém que fazia parte da vida de Pedro, porque Pedro era casado com a filha desta mulher, que a gente também não podemos dizer qual o nome da sogra de Pedro, porque não está escrito na Bíblia Sagrada. E a própria palavra nos adverte que nós não podemos acrescentar e nem diminuir aquilo que está escrito na palavra de Deus. A sogra de Pedro, ela estava enferma, ela estava com febre, ela estava acamada, ela estava sobre o leito. Ao receber a visita de Cristo Jesus na sua casa, automaticamente ela fora curada, fora liberta daquele mal, daquela febre que a acometia. Apóstolo Pedro era um pescador,
vivia no mar da Galileia, juntamente com seu irmão André, pescando, buscando uma forma de se manter, buscando uma forma de manter a família, porque nós sabemos que cada pessoa tem uma forma de sobreviver, cada pessoa tem uma forma de adquirir a sua renda, o seu pão de cada dia, o seu pão cotidiano. E a profissão de Pedro era pescador. Estava ali no mar da Galileia, pescando juntamente com seu irmão André. Tem dias que a pesca dava boa, mas tinha dias que a pesca não dava nada. E uma certa vez, Cristo Jesus chega para aqueles homens e diz: Pedro, seu irmão André, venham até mim vocês, que eu vos farei pescadores de homens. Traduzido, vocês serão pregadores do Evangelho. Vocês ganharão almas para o reino de Deus. Vocês farão milagres, prodígios, sinais e maravilhas no poder que há no nome de Jesus Cristo. Automaticamente, eles deixaram as suas redes e seguiram a Cristo. Pedro, um homem semi-analfabeto. Não tinha aquele estudo, não tinha aquela eloquência, era um homem ignorante, de pavio curto, na nossa linguagem popular falando, qualquer coisa estava se estourando, se estressando. É tanto que a própria Bíblia mostra a personalidade e o perfil deste homem. Quando Cristo fora preso, ele pega uma espada e corta a orelha de um homem chamado Malcom. Então a gente podemos ver que o apóstolo Pedro era um homem ignorante, sua profissão era pescador e ele era semi-analfabeto, ou seja, não tinha leitura, não tinha estudo, era um homem ignorante, um homem leigo de conhecimento. Mas quando ele teve o encontro com Jesus Cristo, a sua vida foi mudada. Quando ele teve encontro com Jesus Cristo, a sua vida foi transformada. Aquele homem que era ignorante ficou manso. Aquele homem que era arrogante ficou humilde. Aquele homem que não sabia de nada começou a aprender através da vida do Mestre Jesus. Jesus é aquele que nos ensina o caminho que nós devemos andar. E teve todo aquele processo. Ele negou a Cristo 3 vezes, o galo cantou, ele se arrependeu amargamente. Jesus, após ressuscitar, foi atrás dele, chamou e dizendo assim: Pedro, se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Pedro foi um pastor de igreja. Na verdade, a sua função ministerial era presbítero, mas o presbítero é mesmo que pastor. Tem as autorizações pastorais para ensinar, para reger o rebanho de Cristo Jesus aqui na terra enquanto viver. Então, meus irmãos, muitos comemoram o São Pedro, mas não sabem a sua origem, não sabem de onde veio isso, não sabem de onde começou. A cultura nos ensina a fazer comidas típicas, assar milho na fogueira, cozinhar milho na panela, fazer canjica, pamonha, pé de moleque, todas as guloseimas que as festas juninas, que a cultura nos ensina a fazer. Isso é algo cultural. Isso é algo cultural, mas não tem nenhum respaldo bíblico. Então, meus irmãos, que vocês possam guardar esta rápida palavra. Não estou aqui criticando ninguém,
Cada quem tem sua fé. Cada quem acredita de uma maneira. Cada quem acredita de uma forma. Cada quem acredita de um jeito. Mas a nossa missão, a nossa responsabilidade é trazer a luz da palavra. Mostrar a luz da palavra quem foi o apóstolo Pedro. E o porquê as pessoas fazem isso. E rapidamente eu trago aqui no final da sua vida com Cristo. O mesmo fora crucificado de cabeça para baixo entre 64 ou 67 depois de Cristo. Porque dizendo ele que não era digno de morrer como Jesus, porque Jesus é santo, não tinha nenhum pecado, não tem nenhum pecado, e Pedro achou que não merecia ser crucificado da mesma maneira e da mesma forma que Jesus fora crucificado há mais de 2000 anos atrás. Em 64, em 67 depois de Cristo, ele fora crucificado, mas de cabeça para baixo. Certo? Então, nós estamos aqui mostrando biograficamente, à luz da palavra, quem foi o apóstolo Pedro. Não estou aqui adorando Pedro. Não estou aqui cultuando a Pedro. Não estou aqui dirigindo oração, clamores a Pedro. Não, estou aqui mostrando à luz da palavra quem foi o apóstolo Pedro. Como mostrei semana passada, à luz da palavra, quem foi São João. E mostrando com base na palavra de Deus e no conhecimento das Escrituras, o nome do Senhor continuará sendo glorificado. Porque enquanto, meus irmãos, muitos usam a Bíblia para ensinar de qualquer jeito, Deus nos dá a responsabilidade, na luz da palavra, a verdade. A verdade é aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, tá bom? Deus abençoe.